Olá pessoal, tudo bem? É, Nós vamos estar vendo nesta aula um pouco sobre as competências do empreendedor. Então vamos ver de um modo conceitual, né? O que o empreendedor tem que ter, o que ele deve saber, tá, com relação a como se portar ao empreendimento, né? Então vamos ver algumas competências e também o que chamamos de habilidades, tá? Então nas aulas pregressas nós vimos um pouco sobre os conceitos, né, de empreendedorismo, até um pouco a parte histórica e vamos estar finalizando essa unidade, tá, com esta aula. Bom, existia um projeto para capacitação dos empreendedores, foi um projeto encomendado, então existia uma empresa, né, chamada McBeer Company e o MSI, né, Management System International, eles tiveram um acordo, né, fizeram um contrato com uma agência de desenvolvimento internacional dos Estados Unidos. Tá? Com qual objetivo? De criar, tá, ou de mapear, identificar as competências dos empreendedores e criar um treinamento. Né? Então, esse projeto foi um projeto para capacitar empreendedores. Então, envolveu um grande estudo ali, grandes empresas, consultorias, na realização disso. Tá? Isso foi realizado em 3 etapas. Então, a primeira etapa ali de pesquisa, uma etapa para desenvolver os testes e outra etapa para aplicação. Tá? Primordial aqui para a gente foi com relação a essas identificações, as características, né? Que são na primeira etapa. Então, na pesquisa ali, identificou-se as características, né? Quais eram as principais, ou seja, as características fundamentais de um empresário bem-sucedidos em diversas culturas, diversos ambientes, circunstâncias, tá? E o que existia em comum entre elas, ali, entre eles, né? Até mesmo entre outros países, tá? Com base nisso, eles conseguiram fazer o mapeamento e criaram um programa de capacitação para o empreendedorismo. Tá? E nós nos valemos disso para identificar essas características. Né? Então, quando a gente fala de empreender é principalmente relacionado ao negócio, não temos necessariamente uma receita, a gente tenta conceituar. Então, as habilidades elas são forjadas ali no decorrer das necessidades, mas existem umas coisas que todo empreendedor ele tem que ter. Às vezes ele age assim até intuitivamente, né? Sem o conhecimento, às vezes, conceitual. Mas nós vamos estar vendo agora quais são essas competências, né? E as habilidades. Bom, a partir daquela pesquisa, né, os especialistas na área comportamental fizeram uma análise de forma a identificar ali vários elementos, por exemplo, as atitudes, comportamentos, qual era a diferença entre os empresários de sucesso e os não bem estabelecidos, tá? Com o objetivo de fazer que ele elencar ali as habilidades e competências, né? Tá? Qual foi o resultado disso? Tá? O resultado disso foi a criação de grupos, né? De grupos, ou seja, de categorias ou de conjuntos, tá? Que pudesse ser colocado ali algumas características ou habilidades que os empreendedores, na verdade, competências dos empreendedores, né? Então, para facilitar, isso ficou sistematizado, ou seja, foi organizado de alguma forma. Então, a forma foi esta, a criação de categorias, tá? Então, aqui são as categorias que nós vamos estar vendo sobre quais as características do empreendedor. Então, nós temos ali, por exemplo, a categoria realização, a gestão de controle, planejamento e resolução de problemas, maturidade pessoal, influência e disponibilidade, tá? Cada categoria, ela abarca uma outra série de competências, né? Então, assim, por elementos comuns, eles ficam agrupados em alguma categoria, tá? Bom, primeiro, né, aqui só para fazer uma distinção de competência e habilidade, né? Então, quando a gente vai falar de empreendedorismo, fala as competências do empreendedor, as habilidades do empreendedor. Então, nós temos aqui o Chiavenato, né? É um grande autor da área de RH. Ele traz em sua obra uma distinção, ou seja, ele classifica ali como alguns elementos de uma competência individual. Tá? Então, ele traz que o conhecimento é o que sabemos, a habilidade é o que nós sabemos fazer,
Então, assim, às vezes eu tenho conhecimento, eu sei sobre uma coisa, vamos supor, eu li, eu ouvi falar. A habilidade é quando eu sei executar, quando eu sei fazer. O julgamento, quando eu consigo fazer uma análise da situação e já tomar uma decisão, tá? E a atitude é o que nós sabemos fazer acontecer, ou seja, é a minha disposição em fazer isso concretizar. Então, nesse contexto, a gente consegue, de uma forma mais simples, identificar a competência e habilidade, ou seja, distinguir uma por meio de algumas palavras. Por exemplo, eu posso dizer que competência é o que a gente sabe, ou seja, é o conhecimento. E habilidade é a capacidade de execução ali, é o que a gente faz. Então, nesse contexto, a gente vai estar vendo sobre competências e tanto habilidades, né, de um empreendedor. Então, habilidade a gente tenta levar para o lado mais técnico e o conhecimento no sentido mais lato, né? Então, habilidade seria no sentido estricto, ou seja, mais restrito, e o conhecimento um pouco mais amplo, tá? Beleza? Bom, então a gente vai ver aqui o primeiro grupo, né? Ou seja, a primeira categoria de habilidades do empreendedor, ou seja, das competências, né? Perdão, às vezes, quando eu acabo trocando a palavra. Então, assim, umas competências. Então, nós temos ali iniciativa, busca de oportunidades, persistência, busca de informação, preocupação com a qualidade do trabalho, comprometimento e eficiência, né? Então, o que vem a ser cada um desses tópicos, né? Bom, alguns deles são autoexplicativos, né? O nome já meio faz com que a gente consiga inferir exatamente. Então, com relação ao grupo, relação ao grupo de realização, né? Então, com relação ao grupo de realização, a gente já consegue ver uma atitude, ou seja, competências com atitudes de iniciativa, ou seja, o empreendedor ele tem o perfil de atuar antes de ser forçado, tá? Ou seja, ele não precisa que a circunstância force ele a executar alguma coisa. Ou seja, ele faz essa atitude, ele tem essa atitude, né? Antes de haver essa cobrança, digamos assim. Então, isso que a gente chama de iniciativa, tá? E isso é uma das competências, né, tá? Que a gente pode classificar aqui como competências que estão no grupo de realização. Então, iniciativa é uma das competências, ou seja, o empreendedor ele tem a capacidade de se pôr antes de que ele seja forçado por alguma necessidade, né? Ou uma circunstância, ou uma cobrança, etc. Tá? Ó, uma outra competência é a busca de oportunidades, ou seja, o que vem a ser busca de oportunidades, né? É uma característica, ou seja, ali um conhecimento que o empreendedor tem no reconhecimento e como que ele sabe aproveitar as oportunidades, né? Então, oportunidade, o que vem a ser oportunidade? A gente tenta geralmente, oportunidades elas são mais evidenciadas em momentos de crise ou momentos mais dificultosos, né? Então, o empreendedor que tem essa competência, ele que busca oportunidades, ele tem que saber identificar a oportunidade e ir atrás, ou seja, ele vai ter que reconhecer, né, identificar, então, o que é de fato uma oportunidade e saber aproveitar, tá? Que é o fato de estar buscando, ou seja, ele vai saber aproveitar essas oportunidades, né, sendo geralmente oportunidade é algo mais relacionado a uma situação nova, algo menos explorado, ou algo pouco comum. Tá? Outra coisa, característica importante, né, a gente pode até citar aqui uma competência, né, que é a persistência, ou seja, persistência é autoexplicativo. A gente sabe que, principalmente em países como o Brasil, que é muito burocrático, muito custo, corrupção, etc., então existe uma desmotivação grande. Então, a persistência consiste em não desistir, né, diante de obstáculos. Então, assim, eu acredito, eu estou empreendendo, então eu vou persistir, tá? Da mesma forma que, assim, não está até linkado aqui, mas a gente poderia trazer um paralelo aqui com persistência, de não desistir, com relação a eu não parar ali diante de um obstáculo, mas eu tenho diversos tipos de obstáculos. Então eu tenho que me adaptar a isso. Então eu poderia até dizer que resiliência também pode ser uma competência, tá?
Então, mas aqui eu estou trazendo com base no livro. Então, persistência, ou seja, não desistir diante do que se põe à nossa frente, né? Os obstáculos, tá? É uma outra competência, é a busca por informação. O que isso quer dizer? Ou seja, quando o empreendedor ele tem uma inclinação a valorizar a informação, ou seja, ele quer buscar essa informação, tá? E ele vai fazer isso. Então, a gente tem que entender aqui que o conceito de informação, tá? Saber diferenciar ali dos dados, né? Ou seja, os dados que não são trabalhados, a informação ela já tem um valor significativo para a empresa. Então, o empresário, o empreendedor, ele está inclinado a valorizar esse tipo de dados, né, que são já trabalhados, ou seja, ele valoriza a informação, ele busca isso para que ele consiga tomar decisões, né, ou seja, elaborar planos, conduzir políticas, etc. Né. Uma outra competência está relacionada à preocupação com a alta qualidade do trabalho, ou seja, a predisposição ali, é o interesse em manter isso tudo em alto nível de qualidade, ou seja, não a entrega do produto ou serviço ou do que seja oferecido ali pelo empreendimento de uma maneira mediana, ou seja, tem que entregar em alta qualidade, né? Não só no próprio trabalho, mas também como das outras pessoas. Então, além dessa cobrança ou dessa competência para si, ele tenta buscar isso nos outras pessoas que possam estar ali colaborando, né? Além dessas competências, temos também o comprometimento com os contratos de trabalho, né? Ou seja, está relacionado ali no sentido de comprometimento pessoal em cumprir o que está sendo posto, ou seja, foi dada uma tarefa, então estou comprometido que consiga cumprir, tá? E da mesma forma que a preocupação ali, eu também estendo isso a outras pessoas que trabalham comigo, ou seja, aquelas cumpram os contratos de trabalho, ou seja, o que foi firmado ali, tá? Para que seja executado, tá? Então, a gente tem também que, nessas características do empreendedor, nessas competências, nesses dois exemplos aqui, buscar alta qualidade do trabalho, por exemplo, comprometimento com o trabalho em si, algumas características que pode estender à liderança. Tá? Então, além dessa preocupação com a qualidade, com o comprometimento do trabalho por si próprio, ela tenta influenciar e cobrar de outras pessoas, né? Os demais, tá? Bom, para finalizar aqui as competências do pacote, né, digamos assim, ou seja, do conjunto de competências de realização, tá? Nós temos a competência de eficiência, tá? O que vem a ser eficiência, tá? É quando há a preocupação na redução de custo, ou seja, ser eficiente, ser mais rápido, com custo menor, otimizar os recursos, ou seja, reduzir os custos, reduzir o tempo, economizar recursos, entre outras coisas relacionadas à otimização. Tá? Então, eu fui fazer entrega mais eficiente do que eu me proponho a fazer. Tá? Beleza? Então, essas são as competências, tá, do conjunto de realização, ou seja, dessa categoria. Tá? E existem diversas competências, então essa é uma classificação com base naquele estudo, né? A gente pode elencar ali, entre outras, vocês provavelmente já vivenciaram ou observaram algumas outras situações ou competências que foram necessárias no decorrer de algum processo de empreendimento, né? Bom, tá. Então ali nós temos um outro grupo, que chama de gestão e controle, e que é necessário, tá? Ou seja, que é uma competência elencada para o empreendedor, assertividade e o monitoramento. Tá? O que é assertividade? É a predisposição a apresentar problemas aos outros de forma direta, ou seja, ser assertivo, tomar decisões rápidas, decisões fortes no papel de oposição, né? Ou seja, eu consigo fazer isso, demonstrar isso de forma clara e tomar uma decisão rápida, tá? Ser assertivo. Tá? E também isso está relacionado à gestão, controle, né? Tá uma outra competência nessa categoria é o monitoramento, monitoramento é o acompanhamento, né? Ou seja, é uma forma de acompanhar ali para se assegurar que o trabalho dos outros vai satisfazer as expectativas, né? Ou seja,
relativa ao que está sendo oferecido, ao procedimento, ao planejamento, ou à qualidade do serviço ou do produto. Bom, nós temos também ali outra categoria, né, que é de planejamento e resolução de problemas. Esse aqui é muito clássico. Um bom empreendedor ele tem que ter essa capacidade, né, essa competência de planejar de maneira sistemática, ou seja, de um modo organizado, e a capacidade de resolver problemas, porque é muito comum, tá, no dia a dia do empreendedor. Bom, o que vem a ser, então, assim, uma maneira mais, digamos, podemos falar mais simples, né, para conceituar o planejamento sistemático. A que competência é essa? Planejar de forma sistematizada. Nada mais é que usar a lógica, ou seja, o uso da lógica para desenvolver planos específicos para tomar decisões. Tá? Então, vou desenvolver ali com base em um raciocínio, em algo coerente, tá? Por isso que a gente chama sistemático, e eu traço um plano para que eu consiga tomar uma decisão. Tá? Então, isso é uma competência. Tá? A gente tem empreendedores, principalmente empreendedores mais antigos, que tinham ali suas metodologias no planejamento, e às vezes não sabia definir, ou às vezes não tinha um conceito, um nome específico, mas ele tinha essa habilidade, é uma competência. Então ele analisava, criava um plano, e isso tomava suas decisões com base nesses planos, né? Uma outra competência é a resolução de problemas, então, ou seja, essa capacidade de resolver problemas é a habilidade de mudar de estratégia quando se faz necessário, né? Ou seja, quando se torna necessário, eu tenho que mudar de estratégia, tenho que resolver o problema. Ou seja, eu vou identificar novas soluções, novos caminhos, né? Então, a gente pode colocar aqui que se encaixa com a situação de resiliência, né? Então, é uma característica, uma competência. Então, a gente pode também elencar aqui com o fato de que persistência, né? Ou seja, resolução de problemas é o surgimento de um obstáculo, né? Um problema é um obstáculo. Então, não desistir, tá? Que é uma das competências, né, com relação à persistência. E nós temos também aqui a resolução de problemas, né? Porém, ela fica dentro da categoria de planejamento e resolução de problemas. Então, uma competência que o empreendedor deve ter, ou seja, que é elencada como uma competência de um empreendedor, é essa capacidade resolutiva, né? Beleza? Bom, além dessas, nós temos também um conjunto de maturidade pessoal, ou seja, competências com relação à maturidade, ou seja, autoconfiança, a perícia e o reconhecimento das próprias limitações. O que é autoconfiança, né? A gente vê autoexplicativo isso também. É acreditar na própria habilidade, né? Ou seja, ele confia em si, ele sabe do potencial, acredita nas suas capacidades, no seu poder de fazer acontecer, ou seja, na sua eficácia, nos elementos que fazem ele escolher, ou seja, os seus critérios, né? Então, a autoconfiança é essa crença na própria habilidade, né? Não só na própria habilidade, mas assim no seu próprio julgamento, ou seja, nos seus critérios. Tá? A perícia, tá, é relacionada à experiência, ou seja, é a capacidade técnica, né, digamos assim, ou seja, técnica no sentido de que já, mesmo que seja empiricamente ali, mas que já sabe executar. Então, essa competência relacionada à perícia é a experiência, ou seja, capacitação prévia com relação a uma experiência anterior, digamos assim, né? Ou seja, ele tem experiência, quer dizer que ele já viveu isso, então ele pode dizer que é perito naquilo, né? Tá? Digamos assim. Tá? Já o reconhecimento das próprias limitações está relacionado a entender, ou seja, identificar, admitir, né? Ou seja, reconhecer quais são as limitações, ou seja, está predisposto a identificar isso. Tá? Por que a gente fala predisposto? A predisposição, ou seja, é uma competência de que ele já aceita que pode errar. Então, assim, embora a gente tenha como uma competência a autoconfiança, está relacionada ali às crenças nas habilidades, nós temos também
O bom empreendedor ele tem que estar ciente, ou seja, estar predisposto de que ele pode errar, ou seja, ele admitir que ele tem limites, ou seja, que ele, por exemplo, com relação à experiência, que é o que a gente chama ali, a perícia. Ele não tem experiência em tudo, então ele sabe que alguma determinada situação ele não tem esse know-how, digamos, esse conhecimento. Então é uma limitação. Então isso está dentro da categoria de maturidade. Então é uma competência, tá? Se ele conseguir, na verdade, tem que estar tá predisposto a admitir essas limitações, né? E no caso aprender com isso. Tá? Bom, existe aqui também uma categoria que a gente vai estar apresentando, que são as competências com relação à influência. Tá? O empreendedor ele tem que ser influente. Tá? E quais são essas competências de influência? É a persuasão e o uso de estratégias relacionadas à influência. Tá? Persuasão é aquela capacidade, ou seja, a habilidade de se apresentar de forma convincente, fazendo com que as pessoas meio comprem sua ideia ou acreditem. Tá? É a capacidade persuasiva. Né? Bom, já o uso das estratégias de influência são tendências, né, no caso, ou seja, modos de definir alguma estratégia, forma ou maneiras, né, de influenciar os demais. Então, assim, isso é usar uma estratégia de influência. Eu não vou só falar, embora tenha uma competência, ou seja necessária a competência de persuasão, é necessário que se saiba utilizar. Então, esse seria já o caso de aplicar estratégias de influência, ou seja, é uma forma, ou seja, você pensar a forma de fazer isso. Então, você não vai só soltar as palavras, você vai ter que pensar e definir formas de influenciar. Então, você vai atrair, por exemplo, com índices, com indicadores, com N outras situações. Né? Então, são formas que, a depender do tipo da situação ou do negócio, o bom empreendedor ele tem que ter essa capacidade de utilizar ou de criar essa estratégia, tá? Para que ele consiga ser persuasivo, ou seja, para que ele possa influenciar. Beleza? Bom, essa aqui é o último grupo, né? Ou seja, a última categoria de competências que foram identificadas naquele estudo, e são muito usuais, várias é, livros, várias literaturas, universidades têm adotado esses conceitos, ou seja, essas competências como sendo válidas para o empreendedor. Então, embora eu disse, haja distinção, você pode haver que seja apresentado apenas grupos ou só as categorias, ou apresentado as habilidades específicas, tá? Mas nós estamos tratando dessa forma, então a gente tem ali um conjunto geral, tá? Em relação às competências e habilidades e as competências em cada uma delas, tá? Então, o último grupo aqui, ou seja, é a categoria da disponibilidade para os demais. Tá? O que vem a ser isso? Tá? Isso é uma competência? Sim. Tá? Um empreendedor ele tem que ter essa capacidade de gerar credibilidade, né? Ele tem que estar predisposto ao bem-estar dos empregados e reconhecer a importância das relações comerciais. Tá? Então, quando a gente diz credibilidade, tá? Uma competência ali, credibilidade, integridade e sinceridade, quer dizer que o empreendedor ele tem que ter essa capacidade, ou seja, ele tem que estar sujeito já de forma predisposta a manter honestidade, ou seja, a honestidade passa a credibilidade, leva a credibilidade, né? Integridade e sinceridade. Ou seja, ele tem que estar disposto a manter a honestidade, a coerência e a integridade em tudo que ele faz dentro e fora do seu empreendimento, né? Então, em todas as suas relações, todo o seu ambiente de relação, relação familiar, relação com os colaboradores, com outras empresas, credores, etc. Então, todo esse círculo de relação, ele tem que ser coerente. Então, isso passa credibilidade, integridade e faz com que demonstra sinceridade. Tá? Isso é uma competência, tá? Embora talvez seja uma soft skill, digamos assim, né? Que não seja tão mais comum. Tá? Bom,
Uma outra competência é a predisposição para o bem-estar dos empregados. Isso quer dizer o quê? Que o empreendedor tem que estar sensível, ou seja, estar ali não só ciente, mas tem que sensibilizar dessa situação de problemas e necessidades dos próprios empregados. Né? Então, não tem robô ali, tem pessoas, né? Então tem que estar predisposto para que eu possa, de alguma forma, ajudar, flexibilizar em algum sentido, tá? De maneira que eu possa ter o bem-estar do empregado. Até porque hoje nós entendemos que as grandes empresas elas entendem que, na verdade, que o bem-estar do empregado faz com que aumente a produtividade. Então, também é benéfico, né? Tá? Uma outra competência, seja ali a última competência nesse grupo aqui, é o reconhecimento da importância das relações comerciais, ou seja, é a capacidade, né, de atuar de modo a desenvolver relações cordiais, né, digamos assim, tá? Ou seja, relações com boa reputação, com clientes, com fornecedores, etc. Então, ele tem que entender que isso é importante. Então, não é só o cliente, então a relação ela comercial ali eu tenho fornecedores, outras pessoas, outros atores do sistema envolvido na minha cadeia do, de trabalho. Tá? Bom, pessoal, essas são as competências, né? De acordo com o que foi apresentado aqui para vocês. Nós vamos estar fazendo uma avaliação. Tá? Então, a gente tem um pouco do que é empreendedorismo, a gente viu nas primeiras aulas, né? A parte histórica, o que é esse empreendedorismo e as competências dos empreendedores, né? Tá? Então, até mais.